Muito bem. Muito bem. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta noite, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 13, e o versículo 22, para nosso entendimento. Lucas 13, versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Muito bem, louvado seja Deus. Palavra por demais conhecida e nos traz sempre um alerta, e renova, louvado seja Deus, as convicções, dos que esperam em Cristo Jesus alcançar o sol da justiça. Porém, o nosso esforço deve ser despreendido por coisas mais excelentes, e aquilo que realmente condiz com a vida espiritual de um cristão. O entrar pela porta estreita, louvado seja Deus, o entrar pela porta estreita significa, dentre muitas coisas, se preparar, deixar as cargas que há neste mundo, procurar, de alguma forma, louvado seja Deus, se aperfeiçoar naquilo que pode fazer com que você passe livremente por esta porta. Porque é sabido que é a porta larga e espaçosa que conduz à perdição, ela com certeza tem um livre acesso, você pode entrar com as bagagens. Muitos dos nossos dias estão carregados. E é preciso tomar cuidado com isso. Porque a porta estreita, ela não te dá condições para entrar com as cargas que você está levando. Ela não te dá, louvado seja Deus, essa facilidade para você caminhar e livremente alcançar o reino dos céus. Então você tem que ir ao longo do tempo ir deixando as coisas, ao longo do tempo ir se renovando, para assim poder realmente entender o que Deus quer fazer conosco. E entender a Escritura que está aqui posta para nós observarmos, e de alguma maneira, louvado seja Deus, tirar o proveito real. Pois diz aqui: não vos conheço. Não é? Mas indagarão a muitos: Senhor, comíamos, bebíamos na tua presença, tu nos ensinavas nas ruas. Mas ele nos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E o que é isso? Às vezes as pessoas acham que iniquidade e pecado é o adultério somente, é o matar, o roubar, não é? Mas muitas coisinhas que se somam ao longo da vida das pessoas também separam a esse indivíduo de Cristo. A
vaidade, as palavras torpes da vossa boca, as maledicências, os desejos carnais dos olhos, né? Louvado seja Deus, e as concupiscências carnais, louvado seja o nome do Senhor, e outras coisas mais que há, louvado seja Deus, neste mundo, que faz com que você se distancie do Senhor, né? E viva em meio à iniquidade. Iniquidade é pecado, pecado é iniquidade. Isso tudo faz com que você, né, deixe de entrar pela porta estreita. Né? E aí, louvado seja Deus. Você pode ter a surpresa de, louvado seja o nome do Senhor, ser reprovado. Mas quanto que a palavra de Deus tem nos avisado? Quanto que a palavra de Deus, louvado seja Deus, ela tem nos ensinado a respeito de como nos proceder aqui, de como nos desgarrar, né, das ciladas malignas de Satanás, provendo para nós justamente graça e poder para viver uma vida santificada, uma vida realmente separada deste mundo, e aí então seguir por essa porta estreita. Não é falta de avisar, é que as tendências que chegam, louvado seja Deus, neste mundo, elas vêm realmente com uma força tremenda, né, de persuasão incrível. E muitos têm se deixado levar por essas coisas novas, mas que são tão velhas quanto a Bíblia também. O engano também é antigo, né? E às vezes tomam as pessoas de uma forma tão fácil que realmente nos surpreende. Realmente leva-nos a indagações, reflexões a respeito do que o que ocasiona isso. Mas o pecado é antigo também. Assim como a palavra de Deus para nos salvar, para nos converter, nos santificar, também é. Então, os pecados que se cometem agora não são diferentes dos pecados que se cometiam lá atrás, lá no princípio de todas as coisas. E mudou alguma coisa? Né? Mudou alguma coisa a respeito disso? As pessoas continuam pecando, continuam se deixando levar pela desobediência, pelas coisas fáceis, fúteis. E é por isso que diz que a porta larga e espaçosa conduz à perdição, porque você está aí toda à vontade. E não está meditando naquilo que é essencial para realmente se converter mais e mais na presença de Deus. Queres a salvação, mas não queres se humilhar diante de Deus. Queres ser salvo pelo Senhor, mas não quer que Ele mande, ordene na sua vida. Então isso tudo já é um engano. Porque se o Senhor não é tutor, conselheiro, se Ele não é pai, se Ele não é o teu Deus, que manda fazer aquilo que Ele quer, como podes desejar a salvação deste mesmo Deus? Mas muitos estão assim, não é? Muitos estão numa diferença muito grande uns dos outros. Uns oram mais, outros oram menos. Mas o que ora menos quer a mesma salvação. Louvado seja Deus. Né? Que o outro que ora mais vai ter. E assim, louvado seja o nome do Senhor, não é? Vão se disputando este lugar santo. E disputando, louvado seja Deus, é necessário fazer uma avaliação melhor daquilo que precisa buscar da parte de Deus. Não é? Deus não é injusto para dar da mesma porção àquele que não faz nada, àquele que não santifica,
aquele que não te deixou os vícios, aquele que não deixou as suas vaidades, aquele que tem realmente, de alguma forma, conduzido a sua vida ao ponto de muitas vezes atropelar a vida dos outros, em busca de riqueza, em busca de benefícios próprios. Deus não é injusto. Esse Deus que nós pregamos, ele é justo. Se todos querem alcançar a salvação, devem alcançar legitimamente, todos, da mesma maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há várias interpretações da Sagrada Escritura, pastor. Porém, eu digo para você, se a sua interpretação for muito chula, muito ruinzinha, ao ponto de fazer você permanecer no estado em que você está, ao mesmo tempo que você diz que crê em Jesus Cristo, então a sua interpretação não é válida. A interpretação maior, melhor que se deve ter da palavra de Deus é que, primeiramente, você lida com um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus que morreu por nós, para nos dar a oportunidade de estarmos aqui hoje falando da sua graça. Se você interpretou a palavra de Deus ao ponto de fazer com que ela se diminua ao longo do tempo, na sua vida, por meio do testemunho, então essa interpretação ela não é positiva. Ela não leva você a lugar nenhum, senão a perdição. Porque diz a palavra de Deus que há caminhos para o homem, que parece ser caminho de vida, mas o caminho que ele escolheu, que ele está trilhando, é um caminho de morte. Se vives na desobediência, se interpretou a Bíblia da forma mais simples e vil possível, você está no caminho da perdição. Você está no caminho da perdição. E aí você precisa desviar. Precisa se converter. Você precisa realmente deixar essas cargas elas representam as cargas que você está levando. Porque da maneira que você vive, que eu possa viver, representa esse caminho largo mesmo. Você não abandonou nada, não deixou nada, continua da mesma forma. Deus não santificou, Deus não perdoou, Deus não lavou com o seu sangue. E aí a visão do Evangelho torna-se totalmente deturpada. Mas você é inteligente, eu sou também. Somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós sabemos como o Senhor exige de nós, como Ele age no meio do seu povo, o que Ele quer do seu povo. Mas se não fizermos aquilo que Ele tem ordenado, se nós não nos apressarmos a voltar os nossos olhares para Ele mesmo, de certo que nós também faremos este número, que são muitos, os que entrarão pela porta larga e espaçosa. Nós aumentaremos esse número se não nos convertermos a Deus hoje. Se não buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos achar. E nós não acharemos o Senhor, em muita comida. Nós não acharemos o Senhor em muita bebida. Nós não acharemos o Senhor em muita vaidade, na soberba, na inveja, nas confusões, na fornicação, no espírito de rebelião. Não, o Senhor não estará aí. Mas o Senhor estará sim nos frutos do Espírito. E nos encaminhará realmente a entrar por esta porta maravilhosa. Louvado seja Deus. E você precisa pensar nisso. Existem duas portas. Existem dois caminhos. Você precisa escolher um. Você não pode estar com o pé num e o pé no outro. E isso significa que muitas das vezes, com a palavra na mão, você continua sendo um adorador das coisas deste mundo. Um amante daquilo que te separa de Deus. Mas o seu pé não está nas coisas de Deus. Não pode estar. Não existe esse meio termo, de um pé lá e outro cá. Se você ama ainda as coisas deste mundo, diz que o amor do Pai não está nele. Não está em mim, não está em você.
E aí, como fazemos? Se não está em mim, não está em você, precisamos tomar uma decisão na vida. Não é? E essa decisão precisa ser acertada, porque o tempo está passando. Cristo está voltando. Né? Todos os sinais já estão aí previstos acontecendo. E é preciso escolher. É preciso buscar a excelência no servir a Deus. E isto você só alcança examinando as Sagradas Escrituras. Você só alcança praticando a vontade do Senhor, vivendo a sua vida. Louvado seja Deus. Não é de outra maneira. É preciso pensar nessa condição. Louvado seja Deus, porque as portas hão de fechar. E esse sentimento de ter sido lançado fora, essa tristeza e aflição deste dia, é preciso ser posta, louvado seja Deus, em conta. Porque será terrível. Podemos até estar passando momentos bons de bonança, comendo, bebendo, né? Negociando, comprando. Mas você vai ter problemas, eu vou ter problemas, se não me dedicar a buscar e entender os mistérios do Senhor, como fez nosso querido profeta Daniel. Então, deixe um pouquinho as coisas deste mundo de lado e comece a voltar a propor uma vida realmente transformada da parte de Deus, para que assim a sua carga seja lançada fora, ou você possa entrar pelas portas, mas pela porta estreita. A sua vida seja realmente dominada pelo Espírito do Senhor. E dominada pelo Espírito do Senhor, você possa se converter, se fortalecer em graça. Você possa realmente deixar o pecado. Pecado que nos separa de Cristo, que nos leva longe. Não é um evangelho facilitado, não há. O evangelho de Jesus Cristo é na medida para salvar os que precisam e querem ser salvos. O evangelho do Senhor não tem nenhuma sombra de variação sobre o aspecto de que ele está aqui para salvar, nos ensinar, nos corrigir, nos admoestar. Não há sombra de variação na palavra do nosso Deus. Quando o Senhor diz para amarmos, é para amarmos. Quando o Senhor diz para nós nos convertermos, é para nós nos convertermos. Quando ele diz para nós fugirmos de toda sorte de aparência do mal, é para você fugir de toda aparência do mal. Não tem pecadinho. Tem pecado. E aí você precisa realmente estar atento, discernindo todas as coisas, para saber que isto fere a comunhão de cada indivíduo com Deus. E ele nos chama hoje para que nós nos convertamos da nossa vã maneira de viver e vivamos em luz, porque ele na luz está. Então a porta estreita é realmente apertada. É desta forma mesmo que muitos têm sido rejeitados. Né? Aquele irmãozinho que ora mais, aquele irmãozinho que consagra mais, né? Aquele que sabe discernir aquilo que é santo do que é profano, aquele que sabe que tem que estar no culto todos os dias, tendo a oportunidade de estar, aquele que sabe que tem que dizimar, aquele que sabe que tem que estender a sua mão para o próximo, aquele que sabe que tem que estar com o ombro embaixo de toda a carga que o pastor, que a igreja tem que levar. É a porta estreita. E muitas vezes sofrendo afrontas, sofrendo humilhações nesta vida. Mas não muda. Está pronto a não só, louvado seja Deus, né? Servir ao Senhor, mas sofrer pelo seu nome. Se você não deixou estas coisas, se você não deixou as práticas do homem velho, é preciso mudar hoje. Pedir misericórdia a Deus para que ele possa mudar. Porque ele tem poder para, sim, transformar a minha e a sua vida hoje, por completo. E aí, então, de cabeça erguida, recebemos, louvado seja Deus, a coroa da justiça.
Hoje há tempo para você pensar nesta porta estreita. Amanhã será tarde demais e não haverá oportunidade. Hoje nós já temos, de alguma forma, não é? Louvado seja Deus, os dias se findando. Mas a palavra de Deus ainda está aqui nos alertando, nos aconselhando, nos dando a oportunidade para nós entendermos o que é o mal e o que é o bem. O que é viver na presença do Senhor e o que não é viver na presença do Senhor. A oportunidade é única e você deve pensar nisso. Como um bom cristão, deves buscar a Deus hoje. Queres servir ao Senhor, você, querido ouvinte? Deixe o seu pecado. Deixe a sua forma vil de viver e vem para Cristo, para que o seu caminho seja o melhor possível. Em pastos verdejantes você possa se alimentar, em águas tranquilas se banhar e realmente matar a sua sede. Porque é aí que Deus estará presente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso abrir o seu coração para que Deus possa realmente abundar em graça e em poder.